tema de hoje é sobre psicologia do desenvolvimento infantil, o parto. Podemos incluir, sim, o parto como mais uma etapa da psicologia do desenvolvimento infantil. Nós sabemos que uma gravidez planejada, desejada, que criou altas expectativas ao seu redor pelos progenitores, os pais, os familiares, a sociedade como um todo, amigos, o casal, a mulher, que planejou também um ambiente saudável, cuidou da sua fisiologia, fez o seu tratamento, o seu acompanhamento, gestacional adequadamente, soube lidar com as dificuldades fisiológicas, porque dentro dela havia um significado importante do gerar um filho. Nessas condições, sabemos que existe mais uma etapa que é antes mesmo do nascimento, que é a preparação do trabalho de parto. O mais interessante é que nós vamos observar que há um crescimento de pessoas, de mulheres, de casais procurando o parto humanizado. Alguns centros ginecológicos, obstétricos já começam a desenvolver particular e alguns setores públicos começam a desenvolver toda uma organização humanizada em torno do trabalho do parto. Nós temos assim vários profissionais hoje que estão imbuídos disso. Grupos de gestantes, mulheres que fazem relaxamento psicossomático, pensando no trabalho de parto. Mas nós sabemos também que ainda é uma realidade para poucas pessoas, para aquelas que escolhem seguir este caminho. Lembro-me que há muitos anos, quando eu ainda morava numa cidade chamada Piraju, no interior do estado de São Paulo, onde eu comecei a minha carreira profissional, eu e minha esposa, que é enfermeira na área de saúde pública, nós conseguimos fazer uma intervenção na maternidade local da cidade. E nessa maternidade nós conseguimos fazer todo um trabalho de monitoramento e acompanhamento das gestantes em vista da humanização do parto e para a busca inclusive do parto normal. Porque o parto normal no Brasil ainda não é uma realidade, mas já é uma realidade dos países desenvolvidos. A média de parto normal em países mais desenvolvidos chega a 80% dos partos. No Brasil é inverso, 80% dos partos chegam a ser cesárea. E não existe um trabalho de acolhimento da gestante durante toda a gestação, pensando neste processo de parto. Por que pensar o parto e passar pelo processo de trabalho de parto é de suma importância para o desenvolvimento emocional da criança? A partir de Montagu, um pesquisador, antropólogo na Universidade de Harvard, de Princeton, nos Estados Unidos, que também tinha muito conhecimento da psicanálise e frequentava os círculos psicanalíticos, trabalhando a psicanálise do vínculo afetivo, Montagu pôde fazer experiências tanto laboratoriais quanto em hospitais, também em família, em ambiência familiar, para identificar que o toque tem um significado muito forte no desenvolvimento afetivo e emocional do futuro rebento, daquele feto, daquela criança que está sendo gestada. Isso nós já sabemos e temos clareza disso. E nós sabemos também que uma mulher que consegue ir para um parto humanizado e uma mulher que consegue até vivenciar o parto normal, ela tem uma recuperação absurdamente melhor, mais rápida, em relação àquela que tem que fazer uma cirurgia de cesariana para poder ter o parto. Nós sabemos que a cesárea é um recurso da medicina para casos que não evoluem para o parto normal. Mas, infelizmente, a experiência que eu estava falando da cidade de Piraju, nós conseguimos, junto com a minha esposa, isso lá em 1991, 92, 93, conseguimos atingir para aquele grupo que nós monitorávamos, os grupos de gestantes que monitorávamos, num hospital público, e era uma entidade social, uma parceria com o município,
atingiu uma média de 80% de parto normal, e numa ambiência que não tinha nenhuma estrutura para ser parto humanizado. E nós envolvíamos toda a equipe técnica da maternidade, os enfermeiros, os médicos, para que pudéssemos criar a ambiência para a mulher ao longo da gestação. Ela ia para lá para a maternidade, fazíamos grupos vivenciais, encontros com os casais grávidos, e elas conseguiam prospectar, elas conseguiam acreditar na possibilidade do parto normal humanizado. Mas por que isso é tão importante? Porque isso deve ser uma busca de cada casal, de cada mulher e da própria saúde pública, para que mais mulheres possam vivenciar, se permitir vivenciar o trabalho de parto. Porque na literatura de Montagu, no texto que ele trabalha isso, é um livro que chama Tocar, o significado humano da pele. Montagu ele vai mostrar para nós que o trabalho de parto, quando a mulher está lá tendo as contrações, que são aquelas pressões fisiológicas do útero de cima para baixo, representa, na verdade, a primeira massagem que o ser humano recebe, definitivamente, uma massagem afetiva, estimulando ela para o nascimento, para sair daquela ambiência intrauterina e partir para o mundo, tornar-se uma criança no meio da sociedade. Então, o trabalho de parto tem esse significado, a primeira massagem emocional, afetiva, que o corpo humano recebe, de fato, é o trabalho de parto. Então, mesmo que uma mulher não deseje fazer o parto normal, que já está com a agenda da sua cesárea, que tem um mito na cabeça dela de que o parto normal é dolorido, é sacrificoso para ela, né? São palavras das próprias mulheres, que vêm dessas histórias perpassadas tradicionalmente, de que fuja do parto normal. E também principalmente porque até hoje nós temos profissionais que fazem parto normal na pressão. Antigamente usava-se o fórceps, muitas crianças tinham problema depois no pós-parto, problemas neurológicos por causa da forçação de um parto normal, porque a mulher chega no hospital, ela já vai para uma maca, coloca um soro nela e ela não tem nenhuma preparação, ela nem aprendeu a lidar fisiologicamente para enfrentar um parto normal. Nós sabemos que tem todo um procedimento que a mulher tem que desenvolver ao longo da gestação, preparando a sua estrutura fisiológica para o parto normal. O parto normal não é que ele é tenso, sacrifica mais a mulher. Ele exige da fisiologia da mulher, sim. Mas nós sabemos que, historicamente, profissionais subiam em cima da barriga da mulher para pressionar a criança a nascer, sem precisar de uma cesárea, né? São coisas que até hoje profissionais da área de saúde obstétrica estão sendo processados por mulheres, ainda bem que as mulheres estão acordando para isso, né? Aquele ambiente totalmente desumanizado. O nascimento de uma criança tem que ser vista como um ser que vem para esse mundo para somar com a nossa espécie humana. Todos nós pertencemos à mesma espécie. E essa criança que no útero materno causava assim aquela paixão, aquele sentimento regressivo, né, que toda a grávida, quando está andando numa rua, numa praça pública, todo mundo olha, é encantador, sem dúvida. Muitas vezes as mulheres não acham isso, principalmente as grávidas, porque acham que vão deformar o corpo, acham que vão perder a sua estética, a sua beleza, mas essas já são posturas de mulheres que não entraram na gravidez de uma forma assim planejada e que não saíram do próprio mundo, porque para gestar uma criança e para se ter o parto de uma criança é necessário sair de si para entrar naquele que vai vir, que vai precisar de muita atenção, de muito colo, de muito carinho para sobreviver nesse mundo de meu Deus e para ser uma pessoa feliz neste mundo. Então, é o primeiro momento de estímulo, onde a biologia diz assim para o bebê: venha para esse mundo, nós queremos você aqui, é o trabalho de parto. As contrações, as dores que já são dores musculares, que para a criança não é um incômodo, ao contrário, é um estímulo para que ela saia
Então é um convite da natureza para que ela saia. E junto com a expectativa dos pais que estão ao seu redor, dos progenitores, você vai ter esse estímulo afetivo, esta relação positiva que tem no coletivo. Eu acho bacana alguns grupos sociais ligados às vezes a instituições até religiosas que fazem escalas assim de pessoas que vão para o trabalho de parto cantar, fazer cânticos assim de relaxamento. Existe todas as possibilidades do mundo de vários tipos de parto. Lógico que nós não temos condições no Brasil de fazer experiências múltiplas e muito assim irreverentes, só para quem tem muita condição às vezes, que faz às vezes com o seu ginecologista, com uma equipe multidisciplinar, a qual a pessoa pode pagar por isso. Não é a realidade da maioria dos hospitais das maternidades, mas nós sabemos que no Brasil, no estado de São Paulo, um grande nome da medicina brasileira, Davi Capristano, ele desenvolveu através do Qualities, que era um programa do governo do estado de São Paulo, um projeto que acolhia as mulheres para fazer o trabalho de acompanhamento gestacional no equipamento onde elas teriam o parto, que é o Qualities. Eram equipamentos que ficavam na proximidade onde a mulher morava, nas comunidades onde elas moravam. E durante 2 anos, por incrível que pareça, essa experiência teve 100% de parto normal humanizado, onde as mulheres tiveram a felicidade de passar pelo processo de gestação e ficaram muito felizes por poderem ter o filho daquela forma, o parto daquela forma, porque foi um ambiente planejado para isso e foi um projeto de saúde pública. Pena que não durou muito tempo, provavelmente por pressão até da indústria dos laboratórios, porque uma cesárea ela requer o médico obstetra, o anestesista, é uma cirurgia e também tem toda a questão medicamentosa em torno disso, né, após o processo cirúrgico. O parto normal já elimina muitos recursos, é mais barato para o Estado, é mais barato para a família, porém ainda nós temos isso como um mito, como uma coisa que traz mais transtorno, né? Não sei por que gravou-se muito a ideia da dor do parto, mas essa dor do parto, de um nascimento desejado, é uma dor que nunca uma mulher vai esquecer. É a dor que está cravado na alma. Lembro-me do parto do meu 3º filho, o Helder, que a Celina foi para a maternidade e ela teve um parto super rápido. E eu escuto até hoje o grito dela de quando Helder estava saindo do seu útero, né? Não deu nem tempo de chegar, porque foi tão rápido o processo. Mas ela fez toda uma preparação para o parto normal. Primeiro e segundo parto, eu acompanhei dos meus 2 primeiros filhos. No terceiro não deu tempo, mas você vê a recuperação, em questão de 1 semana ela já estava para lá, para cá, andando, não tinha problemas de costura, de pontos do pós-cirúrgico de uma cesárea. Enfim, gente, se a mulher não consegue ou não deseja ter o parto normal, que ela não agende o dia do parto, porque ela não vai pontuar o trabalho de parto. Porque para as próximas etapas do desenvolvimento de uma criança, o trabalho de parto representa a maior manifestação de afeto que a fisiologia humana oferece para um bebê, que é a massagem uterina, que são as contrações de cima para baixo, estimulando a criança. Nasça, seja bem-vinda, venha para o mundo. Então, com certeza, o trabalho de parto, mesmo que ela for evoluir para uma cesárea, vai ficar cravado na alma dessa criança, na psique dessa criança e da própria mãe. Permita, pelo menos, a ir ao trabalho de parto naturalmente. Deixe a natureza se manifestar. Deixe a natureza mostrar o seu tempo de fazer com que esse rebento, esse bebê, venha ao mundo a partir da fisiologia. Lógico, com monitoramento médico, com monitoramento cardíaco, acompanhando toda a condição de saúde da mulher naquele momento. Nada de pressa. Ansiedades começa por aí. A pressa começa a desencadear também outros processos de vínculos afetivos com a criança que esteja ligado à ansiedade. E a ansiedade hoje é um grande problema da saúde emocional no Brasil e no mundo, porque ela também está associada à depressão, que é o grande mal da atualidade. Um bebê
merece vir ao mundo de uma forma bastante estimulada. O maior estímulo, que é a regra de ouro desse nosso vídeo de hoje, é permita ao trabalho de parto, porque assim você está oferecendo gratuitamente uma massagem afetiva ao corpo e à alma do seu filho e do filho que vai nascer. Um abraço e até o nosso próximo vídeo em outro tema que a gente possa estar abordando. Até mais!